Olá, eu sou o Adriano Vieira, aluno de Engenharia Civil da Univag. Viemos hoje apresentar para vocês o nosso projeto, que consiste na criação de uma ponte de palitos de picolé com madeira reflorestada. Olá, eu sou a Randala. Hoje eu vim trazer a definição de ponte e quais são as pontes existentes no Brasil. Eu vou citar o exemplo de algumas só. Ponte é uma construção que permite interligar ao mesmo nível pontos não acessíveis, separados por rios, vales ou outros obstáculos naturais ou artificiais. Algumas das pontes existentes no Brasil é a ponte suspensa, que é uma ponte sustentada por cabos ou tirantes de suspensão. Temos também a ponte estaiada, que é um tipo de ponte suspensa por cabos construída de um ou mais mastros. Temos também a ponte em arco. O formato dessa estrutura é o que dá o nome ao seu modelo. A presença de arcos pode estar na parte superior, inferior ou no centro do tabuleiro, e cada uma possui uma finalidade diferente. Temos também a ponte apoiada, indicada para unir grandes distâncias. A ponte em viga possui a construção acessível e de fácil design. Nesse modelo são empregadas duas ou mais vigas, de acordo com a distância que se deseja transpor. Temos também a ponte treliçada, que foi a ponte escolhida por nós. Bom, a ponte de treliça é uma ponte cuja a superestrutura de suporte de carga é composta por treliça. Treliça é uma estrutura de elementos conectados, geralmente formando unidades triangulares. A nossa ponte escolhida está localizada no distrito da Guia e era uma das principais pontes, se não a principal, que interligava o distrito da Guia a Cuiabá. Essa ponte ela é existente desde 1907. Olá, eu sou a Larissa e eu vou explicar como uma estrutura suporta carga. Um dos mais importantes objetivos de aprendizagem deste projeto é o de compreender como uma ponte treliçada suporta carga. Mas o que exatamente é uma carga? O que significa para uma estrutura suportar uma carga? Para responder a estas perguntas, devemos introduzir ou talvez rever alguns conceitos básicos de física. Força. Força é simplesmente a tração ou compressão aplicada a um objeto. A força sempre tem tanto magnitude quanto direção. Quando um caminhão atravessa uma ponte, ele exerce uma força sobre a ponte. A magnitude da força é o peso do caminhão e a direção da força é para baixo. Matematicamente, nós representamos uma força com um vetor. O que é um vetor? Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta o tamanho, direção e sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecermos o seu valor numérico, a direção em que atuam, horizontal e vertical, bem como seu sentido, para cima ou para baixo. Agora eu vou falar sobre o equilíbrio. Um corpo está em equilíbrio quando a somatória de todas as forças que atuam sobre ele for nula, ou seja, igual a zero. De acordo com a primeira lei de Newton, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Portanto, um objeto em equilíbrio pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Agora eu vou falar um pouco sobre a compressão. Bom, a compressão são componentes de forças internas. Quando você aplica cargas externas a uma estrutura, tende a ter reações externas ocorrendo nos apoios, mas forças internas também são desenvolvidas dentro de cada membro estrutural. Em uma treliça, esses membros internos de força serão sempre tração ou compressão. Um exemplo de tração que temos é do elástico. Conforme a imagem abaixo, podemos ver que quando ele está esticado, ele está sofrendo a força de tração e tende a tornar o corpo mais longo. O membro de compressão, ele vai ser achatado. Vou colocar também embaixo na imagem um exemplo disso. A construção desse projeto é feita através de palitos de picolé e cola branca. Não pode ser utilizado nenhum tipo de material a mais que isso. Eu vou estar especificando agora para vocês sobre a dimensão, sobre também a resistência dos materiais utilizados. 115 mm de comprimento, 2 mm de espessura, 8,4 mm de largura, e tendo a resistência em newtons de 882,9. A seguir, nós iremos apresentar a vocês o cronograma do nosso projeto.